Antes de continuar, queremos te apresentar um trabalho que une criatividade, capricho e personalidade em cada detalhe. Viana do Craft, vulgo camarão de mochila, criatividade sem limites. Está procurando alguém que faz todos os tipos de craft com qualidade, capricho e muita criatividade? Então você precisa conhecer Viana. O Viana transforma ideias em verdadeiras obras, criando peças personalizadas para todos os gostos e ocasiões. Seja decoração, lembrancinhas, itens personalizados, presentes especiais ou qualquer outro tipo de craft, ele faz tudo com dedicação, talento e atenção aos mínimos detalhes. Com o Viana, seu projeto ganha vida de um jeito único, bonito e feito com amor. E ele também é líder da Guild Fênix. Guild Fênix. As portas estão abertas para novos talentos. Se você está em busca de uma nova oportunidade e quer fazer parte de algo grandioso, essa pode ser a sua chance. A Guild Fênix está recrutando. Estamos procurando pessoas comprometidas, dedicadas e com vontade de crescer junto com uma equipe forte, unida e cheia de potencial. Aqui, cada integrante tem a oportunidade de mostrar seu talento, evoluir e contribuir para a construção de algo realmente especial. E agora vamos para o vídeo, matando fadinhas e solando a prole. A história da prole? Nas profundezas mais podres daquele lugar esquecido, nasceu uma criatura que não deveria existir. Não era homem, não era monstro e já não podia mais ser chamada de viva. Ela era a prole. Muito antes de ser tratada como um chefe, uma aberração ou uma lenda das ruínas. A prole não era uma criatura no sentido comum da palavra, ela não nasceu. Não foi gerada pela natureza, nem criada por mãos divinas, nem erguida por algum ritual glorioso de magos antigos. A prole surgiu daquilo que foi deixado para apodrecer. Durante anos, talvez séculos. Tudo o que era descartado naquele lugar foi sendo jogado para as partes mais fundas do subterrâneo, carcaças de criaturas mortas, armaduras quebradas. Sangue velho, veneno escorrendo das fissuras da pedra. Restos de batalhas esquecidas, corpos de aventureiros que jamais encontraram saída. Tudo afundava naquele lamaçal maldito, como se as próprias ruínas quisessem engolir os pecados do mundo. Mas alguns lugares não apenas guardam a morte. Alguns lugares a alimentam. E foi assim que aquele fundo imundo começou a mudar. O lodo ficou espesso demais. A água apodreceu além do normal. O ar se tornou pesado, tóxico, quase vivo. As paredes passaram a pulsar com uma umidade doente. E as criaturas menores que habitavam a região começaram a sofrer mutações grotescas. O que antes era só podridão, começou a responder, começou a crescer. Começou a tomar forma. Foi desse acúmulo de carne, ferrugem, veneno e rancor que nasceu a prole. Ela não recebeu esse nome por acaso. Não porque fosse filha de algo nobre, mas porque parecia ser a descendência direta da corrupção daquele lugar, a herdeira da ruína. A cria maldita do abandono. A prova viva de que, quando a morte é esquecida por tempo demais, ela pode aprender a caminhar novamente. Os relatos sobre a prole sempre foram confusos. Alguns diziam que era uma massa disforme que rastejava entre os esgotos antigos. Outros juravam ter visto uma criatura gigantesca, coberta por placas enferrujadas fundidas à carne, com membros inchados e olhos consumidos por uma fúria sem inteligência, mas cheia de instinto assassino. Havia também quem afirmasse que ela não apenas sobrevivia naquele veneno, mas se fortalecia com ele. Que cada gota de lodo, cada cadáver deixado no chão, cada intruso derrotado servia para alimentar ainda mais aquela monstruosidade. E quanto mais o tempo passava, mais o covil se tornava extensão do próprio corpo da criatura. O chão afundava em poças tóxicas. As pedras exalavam umidade podre. Cogumelos deformados cresciam entre as rachaduras como tumores da terra. O verde do veneno brilhava no escuro como se aquele lugar respirasse doença. Entrar ali não era apenas invadir o território de um monstro,
era entrar no estômago de uma corrupção viva. Muitos tentaram destruir a prole. Guerreiros armados até os dentes, mercenários em busca de glória. Exploradores tolos, cegos pela promessa de tesouros escondidos. Alguns nunca chegaram até ela, outros chegaram e desapareceram. E os poucos que sobreviveram voltaram diferentes. Falavam de um peso no ar, de um cheiro que se agarrava à pele, de um rugido viscoso ecoando entre as pedras, e da sensação terrível de que, lá embaixo, a podridão observava. Foi assim que a prole deixou de ser apenas uma criatura. Ela se tornou uma sentença. Uma barreira viva entre os fracos e as profundezas, um pesadelo de carne corrompida, ferrugem e veneno. Uma presença tão grotesca que parecia zombar de tudo o que um ser vivo deveria ser, e foi justamente atrás dessa criatura que eu desci. Não como cavaleiro, não como mago, não como alguém protegido por fé ou aço pesado, eu desci como Horus, o imperador. Porque onde muitos veem apenas um monstro impossível, eu vejo rastros. Vejo padrões, vejo erros. A caçada nunca foi sobre força bruta. Nunca foi sobre vencer no grito ou na colisão. A verdadeira caçada é paciência, é distância, é disciplina. É saber que até a criatura mais monstruosa do mundo, cedo ou tarde, revela uma brecha para quem sabe observar. Quando entrei no covil da prole, o silêncio era pior do que qualquer batalha, a água parada refletia uma luz doente. O chão estava coberto de lama espessa. A cada passo, o ambiente parecia reagir, como se eu já estivesse sendo testado antes mesmo do combate começar. Ali não existia honra, não existia beleza. Só ruína. Então ela surgiu pesada, bruta, deformada. A prole avançou das sombras como se o próprio covil tivesse criado pernas. Seu corpo parecia feito de carne apodrecida costurada com ferrugem. O lodo escorria de seus membros como sangue corrupto. Seu rugido veio grosso, úmido, sufocante, não como o som de um animal, mas como de um pântano inteiro explodindo em ódio. Qualquer homem comum pisaria para trás. Qualquer aventureiro imprudente tentaria trocar força com ela. E morreria. Mas eu não sou qualquer um, sou Horus. O primeiro disparo saiu rápido, limpo, certeiro, não para encerrar a luta, mas para abrir a caçada. A flecha cruzou o ar escuro e atingiu a criatura, arrancando dela um urro ainda mais violento. Era o bastante. Agora ela me conhecia. Agora sabia que, naquele covil, havia algo ali embaixo que não fugiria. A prole investiu como uma avalanche de carne e veneno. Cada passo fazia o chão tremer. Cada movimento espalhava podridão pelo salão. Ela queria me esmagar, me prender, transformar o combate num confronto bruto, direto, desesperado. Era assim que havia vencido tantos outros. Só que eu não fui feito para ficar parado. Recuei no momento certo, girei entre as pedras. Usei o terreno a meu favor. Mantive distância, observei. Essa é a diferença entre um guerreiro e um caçador. O guerreiro responde ao golpe. O caçador prevê. Vi a pausa antes da investida. Vi o peso do corpo pender para um lado antes do ataque. Vi as brechas entre a ferrugem fundida à carne. Vi as partes onde o lodo pulsava mais forte, como se ali a corrupção estivesse exposta demais. E foi ali que minhas flechas começaram a encontrar o caminho, uma depois outra. Depois mais uma. Cada disparo arrancava pedaços daquela falsa invencibilidade. Cada acerto fazia a criatura se enfurecer mais, e quanto mais furiosa ela ficava, mais previsível se tornava. A prole não sabia lutar com controle, ela sabia apenas avançar, destruir, consumir. Mas monstros assim sempre cometem o mesmo erro, acreditam que tamanho é destino. Enquanto ela espalhava caos, eu impunha ritmo. Enquanto ela tentava sufocar o combate, eu alongava a luta. Enquanto ela apostava tudo na brutalidade, eu respondia com precisão. O covil inteiro tremeu com a batalha, veneno espirrava pelas pedras.
O ar queimava nos pulmões. As paredes devolviam o eco do rugido daquela aberração. Mas, pouco a pouco, a prole começou a mudar. Os avanços ficaram mais lentos, os golpes mais pesados. O corpo, antes tomado por violência cega, começou a revelar desgaste. O monstro que havia sido o terror daquelas ruínas pela primeira vez sentia o gosto da própria mortalidade. Foi então que eu soube: a caçada havia terminado. Restava só a execução. Parei por um instante e firmei os pés na lama, respirei fundo. Ignorei o veneno no ar, ignorei o rugido. Ignorei o peso daquela presença monstruosa à minha frente. Puxei a última flecha como quem puxa uma sentença antiga. Naquele momento, tudo silenciou. Não havia mais ruínas, não havia mais lodo. Não havia mais medo, havia apenas eu, a mira. E o coração corrupto daquela criatura. Então eu soltei. A flecha cortou o escuro como destino inevitável, cruel, precisa. Final. Ela atravessou a distância. Rompeu a carne deformada e encontrou o ponto exato onde toda aquela podridão ainda se mantinha unida. A prole congelou, seu corpo tremeu. Seu rugido morreu no peito, e então caiu, pesada, grotesca. Derrotada. O lodo se espalhou pelo chão como se tentasse escapar da morte do próprio hospedeiro. A ferrugem estalou. A corrupção perdeu forma e o covil, por alguns segundos, ficou em silêncio. Um silêncio raro, profundo, quase sagrado. Porque ali, naquelas ruínas onde tantos tombaram, a prole enfim havia encontrado o seu fim. Não diante de um exército, não diante de magia ancestral, não diante de um herói vestido de lenda, mas diante da paciência, da leitura e da precisão de um caçador. E assim termina a história da criatura nascida do descarte. Alimentada pela podridão e temida como senhora daquele covil, a prole caiu. E caiu como todos os monstros caem, cedo ou tarde. Quando finalmente encontram alguém capaz de caçá-los até o fim.